Então vamos para as flores? Então eu vejo flores em você. Lindas e com imensa variedade de tipos e cores. A orquídea é uma das flores mais procuradas em todas as floriculturas. Há um tempo atrás, elas ainda eram privilégios de poucos pelo preço que não era tão atraente. Mas hoje, elas são muito mais populares e fáceis de serem encontradas. Para falar sobre os diferentes tipos de orquídeas e os cuidados necessários para mantê-las sempre delicadas e exuberantes, eu recebo aqui a paisagista Ana Maceu. Aninha, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vejo cores e flores em você, minha querida, que lindas. São muito coloridas, muito bonitas, não? Muito. Cada uma com seu encanto, com seu charme, cada uma tem uma característica diferente, né? Eu queria que você mostrasse pra gente um pouquinho de cada uma delas. Fala pra mim. Olha, trouxe algumas aqui que são mais comuns. Então eu vou começar pela Dendrobium, que é essa branca. É uma planta mais voltada para o sol. É importante a gente lembrar que tudo que dá flor normalmente precisa de uma certa claridade, uma luminosidade, né? Mais de sol. Mas essa daqui, ela gosta ainda mais do que essas outras. Mais do que as outras. Isso. Então o Dendrobium, a gente encontra mais ela mesma, né? Tem, quando ela é aquela branca com miolinho roxo, chamada olho de boneca, né? As nossas tias, avós, assim, sempre tem muito nas casas, né? Ela vai muito bem em árvores como goiabeira, jabuticabeira, ela fica muito bem lá. Legal. Então dá para colocar ela lá embaixo. E aí eu tenho essas duas aqui que são Phalaenopsis, assim como essa primeira. Como essa daqui. Isso. Ai, são linda. todas da mesma, tá? Mesma família. Exatamente. E uma coisa que eu trouxe interessante é essa azul aqui. Essa azul é maravilhosa. Então... Da onde que ela vem? Essa daqui é uma pega na mentira. Pega na mentira? Pega na mentira. Mas ela é de verdade. A planta é de verdade, mas a cor é artificial. Então, ela é feita artificialmente, essa cor. Ela é a branca, nesse caso, mas eles podem fazer também com essas coloridas. Então, é feito um processo com anilina, que é um condimento alimentar, né? Um corante. E aí ela fica com esse tom azulado. Com anilina. Mas a próxima florada, ela vem branca. Pode ver que as folhas também são azuladas. É verdade. Então eles colocam na água e aquele corante passa para a planta. Não é tóxico, não vai ter nenhum problema para a planta, mas ela é colorida artificialmente. Então ela é uma orquídea branca, né? Na verdade. E acaba sendo vendida, como você falou, ainda bastante cara, né? E essa daqui é a outra que é na cor natural dela, né? Então tem uma grande variedade. Essa que a gente deixou ali, ó, o diretor ficou apaixonado nela. E a gente já colocou ela ali de cara para começar o programa. Tá num lugar muito bom. Ficou muito bem escolhido o local. Ficou muito bom. Combinou com tudo aqui, E ela né? é um pouco maiorzona, assim, parece, né? Exatamente. Ela dá esse cacho, né? O Cymbidium é uma planta que também fica muito bem embaixo de árvores, dá muita flor e essas folhas dela, que são muito longas, são muito pesadas. Então, quando a gente vai amarrar, principalmente em árvore, ela precisa estar bem reforçada, encaixado, né? A gente costuma encaixar essa planta no meio das árvores, nos galhos, então ela tem que estar bem firme. Legal. Né? O que mais que a gente tem aqui? Olha, nós temos a Brácia, que é uma planta muito interessante. Essa flor dela, ela é toda diferente, né? Você vê que ela é comprida e alongada, parece alguém dançando um balé. Parece um bicho, gestos, né? Coisa. Parece linda. Um gesto de dança, né? Eu acho ela maravilhosa, elegantérrima. Uma planta que vai muito bem também, a meia sombra. Ela já tem uma cara mais das nossas de serra, de montanha, né? Até pelas cores dela, né? A Miltônia, essa cor muito, né? Nesse caso, esse vinho exuberante com amarelo. Você pode perceber que cada uma tem quando você olha dentro do miolinho dela, até se vocês quiserem dar foco nesses miolinhos, vocês vão perceber que cada um tem uma nuance diferente. Né? Então são muito detalhes que cada planta dessa tem.
A Miltônia também vai muito bem nas árvores. Então, todas essas plantas vão muito bem, porque elas são epífitas, né? Então, elas gostam de ficar na altura mesmo. Altura. Exatamente. Ela não é parasita, como muita gente acha, né? Elas são plantas que precisam de um apoio apenas. Então, elas vão se fixar, né, numa árvore e aí ela vai florescer ali. Que demais! E importante também a gente lembrar que a posição correta, no caso da Phalaenopsis, ela não é assim. Ela é assim que a gente deve fazer a amarração quando em árvore. Porque na natureza ela está assim. Então não tem que deixar ela retinha, tem que deixar mais caidinha. Não, as lojas fazem assim, os viveiros fazem até pra gente conseguir ter acesso, né? Pra venda, pra gente ver nas lojas. Mas na natureza elas ficam inclinadas mesmo. Que legal. E como é que a gente cuida delas em casa? E quais são os cuidados? Olha, eu trouxe aqui uma planta. Eu vou falar dessa daqui, que é um dendróbium, que eu trouxe numa caixinha, né? Que essa caixinha é uma estrutura muito própria, né, para orquídeas mesmo. Pode ver que ela é uma caixa e o vaso não tá aqui. A caixa é o vaso. É o vaso. Então, essa planta aqui, ela já deu flor, ela é mãe de muitas outras, que eu fiz muita muda, ela é uma matriz minha. Toda vez que passa o período de florada, elas ficam meio capengas, porque ela manda muita energia para período de flor. Quando ela vai mandar flor, ela tem que mandar muita energia, é que nem a mãe quando está gestando, né? Ela manda muita energia para aquele filho e aí ela fica um pouquinho com uma carinha diferente. De cansada. Exatamente. Como essa aqui que eu trouxe também, já deu flor, ó. Ela tá aqui num coco, mas ela tá, como se você olhar, você vai ver que ela tá com um aspecto diferente dessa que é uma Phalaenopsis com a flor. Verdade, tá? com a flor. É a mesma. É a mesma planta, só que ela já deu flor, ela tá agora entrando num processo de restauração. Então, como que a gente faz isso, né? Após a florada, a gente pode começa a dar um processo de adubação. O que a gente usa? O substrato dessas orquídeas, todas essas, você pode perceber que aqui em cima, os substratos são musgo esfagno, casca de árvore, que é o pinus, carvão vegetal, aquele carvão mesmo de churrasco, e a fibra de coco. Legal. Então, esse material é o substrato que a gente usa dentro das caixinhas ou dentro dos vasos. Então, esse material eu posso ir sendo repor, porque numa caixinha dessa, conforme você rega, tem chuva, esse material vai se desfazendo, se desmanchando, aduba as plantas que estão no chão, né? E aí você pode sempre repor desse material. Você, por consequência, estará também fazendo uma adubação. Legal. E paralelo a isso, a gente pode usar um composto orgânico, nesse caso, e a torta de mamona. Mas a gente pode usar também. Nossa, eu tô falando que nem uma louca aqui, né? Vai, que eu tô gostando. Tô só anotando aqui na minha cabeça. A gente pode usar também todos os adubos NPK, né? Que já estão na natureza também. E também farinha de ossos. Farinha de ossos. São excelentes fontes, né, de alimento para as orquídeas. Que demais! Eu tenho pergunta para você de WhatsApp. Pois não, lá. por favor. Vamos lá. Vamos para lá. a nossa perguntinha de Se agora. eu souber viu? responder. Vai, sabe. É da Catiele. Olá, Abi. Sobre as orquídeas. Queria perguntar qual orquídea que seria melhor para se ter dentro de casa. Qual, Ana, você me recomendaria? E aí, um beijo para você. Olha, Catiele, um beijo. Obrigada por você interagir com a gente. Então, na verdade, nós temos uma questão aí. As orquídeas, e isso é uma coisa que acontece. Quem tem orquídea tem que ter muita paciência, porque elas não dão flores seguidamente. Sim. Então elas florescem com toda essa exuberância e ficam um tempo sem dar flor. Quanto tempo, mais ou menos, Aninha? Então, depende. As Phalaenopsis, elas chegam a durar até 6 meses, uma florada dessa. Com flor, com desculpe. Flor. Então, vai depender do trato que eu faço após a florada. Tá? Que é o importante que a gente está falando agora. Que é isso aí, que a gente dando esse suporte para a planta, ela se recupera mais rápido. O dendróbium, ele vai florescer naturalmente em agosto, setembro. E aí ele fica uma semana florido, só que só em agosto, setembro do outro ano que ele vai florescer. Então não é uma planta que a gente possa ter dentro de casa, achando que vai ter flor sempre. Então basicamente seria isso. Então, uma resposta seria as Phalaenopsis, porque elas duram bastante tempo. Legal. Né? Então, mas tem que estar em condição adequada. Que condição é essa? Vamos lá.
uma área que tenha ventilação, uma boa circulação de ar, né, janelas, portas abertas. Para que tome um solzinho. Isso, tem que ter uma certa luminosidade, então a gente consegue favorecer que o florescimento dela se mantenha. Legal. E como que a gente cuida? A gente já fez o substrato, fez o composto. E a água, como é que a gente faz? Muito legal essa pergunta, Abi. Você pode ver que os vasos, né, de orquídeas, olha só, eles são vasos muito furados. Sim. Tem bastante espaços, né? Tem vãos nas laterais, porque elas não gostam muito de água. Então, qual que é a maior questão? A água tem que passar pela planta. Ela escorre e vai embora. Então, essa planta, esse musgo, ele vai ter a função de manter uma certa umidade no vaso. Mas a água não pode ficar parada, que é o que mais as pessoas perdem em orquídea, é por conta desse excesso de água. Que se estiver num vaso errado. Porque os vasinhos hoje a gente já sabe que todos têm que ter o furinho ali pra gente evitar também o nosso mosquitinho da dengue aqui, né? Isso, exatamente. Então, ele precisa ter bastante furo. Se eu tiver numa casa com mangueira, que eu rego o jardim, e eu tiver orquídeas, eu posso regar também diariamente até, desde que eu respeite a questão do vaso. Né? Legal. E aí, a gente falou de algumas suspensas em árvores e eu achei isso aqui demais. Isso. Porque eu já fui em alguns lugares que tem orquídea e a gente tem as coquedamas. É coquedama mesmo, né, que fala. Que eu acho lindo. E isso aqui é muito legal pra gente fazer em casa. Então, menina, eu vou te contar uma história. Um senhorzinho que é meu vizinho, ele sabe que a gente trabalha com planta, que eu gosto, e ele aproveitou a pandemia e começou a fazer isso. Então, seu Messias, muito obrigada, seu tá Messias, aqui, ó. Arrasou, viu? Arrasou, não arrasou? Arrasou. E ele teve essa ideia, ele fez isso nos dias de pandemia, aí começou a fazer para dar de presente, então ele sempre me dá o coco que ele mesmo faz, né? Então fica a dica aí para todo mundo que quiser, né? Adorei. Raninha, eu vou ter que encerrar essa pauta já. Já! Vamos voltar mais. Vamos voltar mais. Deixa eu só falar uma coisinha importante. Deixa. O coco, ele precisa secar, porque ele tem uma resina. Então eu preciso que isso seque. Então eu preciso ficar seco. Exatamente. Aí ele precisa ficar como esse aqui, basicamente. Tá? Pra depois pra eu poder usar. Então eu preciso esperar pelo menos uns 15 a 20 dias. Levanta pra gente ver aqui, ó. Essa é aquela orquídea que tá... E eu levanto essa, ela levanta essa, ó, gente, pra vocês verem a diferença. Aqui já tá bem seco, olha, já desidratou, perdeu bastante água. Aqui já é hora, eu posso usar. Pode usar. Exato. Assim eu preciso esperar secar. Ele fez aí eu posso deixar ele direto no sol. Aí pode ficar. Pode deixar secar, né? O sol, a sombra, como quiser. Aí eu posso colocar minhas plantinhas dentro. Eu adorei. Seu Messias, o senhor arrasou mesmo, Arrasou. Hein? Arrasane. Arrasane. Aninha, obrigada por nos ensinar um pouquinho sobre as orquídeas. Já queremos mais, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. E você de casa, ficou com mais dúvida? Pergunta pra ela. Aproveita, entra no Instagram, @jardinsdaana. Tem também o telefone que é o 12 99141 1984. E o contato também dela por e-mail é contato@jardinsdaana.com.br.